Às vezes parece que falta tempo e sobra matéria para estudar, não é verdade? Mas calma que eu vou te contar alguns jeitos de fazer o estudo render mais. Primeira jornada. Salve, salve, eu sou a Zá Coelho e está começando a nova temporada do Primeira Jornada. Um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Você já ouviu falar em Pomodoro? E em mapas mentais? Já experimentou fazer revisões espaçadas? Então, essas são só algumas das estratégias que podem te ajudar a fugir das decorebas. E quem vai nos contar sobre como podemos aumentar a eficiência na hora de estudar é a Cláudia Silva, coordenadora de pesquisa pedagógica da SPM. Seja muito bem-vinda ao Primeira Jornada, Cláudia. Olá, Zá e ouvintes! É um prazer estar aqui para conversar sobre este tema que, no meu entendimento, deveria ser mais discutido. Afinal, aprender é basilar para o desenvolvimento de competências. Então, parabéns por abordarem esse assunto e super obrigada pelo convite. Um prazer pra gente também. Vamos começar falando, Cláudia, um pouquinho sobre a diferença entre aprender e decorar, que é aquela coisa básica que todo mundo fala, gente, decorar não é aprender. Qual que é a diferença? E é possível, por exemplo, a gente decorar algumas coisas para passar numa prova, algumas coisas específicas, sem de fato absorver o conhecimento? Dá para passar decorando? Bom, tecnicamente, a gente pode dizer que a diferença entre aprender e decorar está na profundidade do processamento cognitivo e também no tempo de duração desse conhecimento adquirido. Então, quando a gente fala sobre decorar, a gente quer dizer memorizar uma informação de maneira literal, o que não significa que você compreendeu ou tem a capacidade de relacionar essa informação a outros conhecimentos. Então, na memorização, o foco está na repetição, que a gente chama de repetição mecânica. Ou seja, o que você memoriza tem pouca ou nenhuma conexão com contextos ou experiências prévias. E aí, uma característica da memorização é que esse conhecimento, frequentemente, ele é esquecido muito rapidamente. Isso acontece porque, em geral, não há um conhecimento prévio onde essa nova informação possa se ancorar. A gente pode citar como um exemplo de decorar, né? Quando a gente memoriza uma lista de palavras em outro idioma. Eu decoro ali, eu fico repetindo aquelas palavras, mas eu não entendo, eu não sei o significado daquelas palavras ou expressões, né? Ou ainda o contexto onde eu vou aplicar aquelas palavras. Já aprender pressupõe uma compreensão, pressupõe interpretar e aplicar o conhecimento adquirido em diferentes contextos. Ou seja, envolve uma conexão entre as novas informações que eu estou ali, né? Estou lendo, estou tendo contato, e os conhecimentos prévios. Então, são características da aprendizagem a retenção de longo prazo. E também o desenvolvimento de uma capacidade de usar esse conhecimento de uma maneira criativa, de uma maneira crítica. Então, esse movimento promove, né, uma transformação e uma ampliação da minha estrutura cognitiva. Então, quanto maior e mais fortalecida a minha estrutura cognitiva, maior a capacidade de aprender e mais chances de aplicar, então, esse conhecimento em diferentes contextos. Para ficar no mesmo exemplo do idioma, quando eu aprendo, significa que eu compreendo como usar as palavras de um idioma em conversas. Eu consigo reconhecer essas nuances, eu consigo aplicar essas palavras nessas conversas, considerando aí diferentes contextos. Então, como é que eu diferencio na prática a memorização da aprendizagem? Então, uma dica é, se você consegue explicar algo com as suas palavras ou aplicar esse conhecimento, esse conceito numa situação nova, esse é um indício de que você aprendeu.
Agora, se você apenas repete as palavras exatamente, né, como você leu, sem compreender o significado dessas palavras, dessas expressões, então esse é um indício de que você decorou. Sobre, né, se é possível a gente passar numa prova, né, só decorando, enfim, sem absorver o conhecimento, posso dizer que todos nós, em algum momento, já passou por isso, né? Na nossa vida escolar. A gente já fez aquela repetição ali mecânica no dia anterior da prova, né? Então, sim, é possível a gente decorar, fazer a prova e até tirar uma boa nota, né? Sem ter absorvido aquele conhecimento. Isso acontece quando o nosso foco está na memorização, naquela memorização de curto prazo, onde eu decoro hoje para realizar a prova amanhã, sem um esforço para compreender ou para internalizar aqueles conceitos. Então, não por acaso, logo depois da prova, eu saio dali e eu já nem lembro mais o que eu decorei. Então, esse tipo de abordagem é conhecido como aprendizagem mecânica ou cumulativa. Agora, eu gostaria de fazer um destaque, até para a gente não demonizar aqui o processo de decorar, né, o ato de decorar, porque memorizar é muito importante e tem o seu lugar. Então, quando nós não conhecemos nada sobre um tema, é o primeiro contato que a gente tem com uma informação, esse processo ele acontece de maneira mecânica, porque eu não tenho ainda um conhecimento prévio sobre esse assunto. É importante a gente destacar que o processo de construção do conhecimento, ele oscila entre a memorização e a aprendizagem significativa, que é quando eu conecto novos conhecimentos aos conceitos que eu já adquiri, que eu já tenho, e aí eu consigo atribuir novos significados. Legal, acho que é super importante a gente conseguir ter essa visão mais profunda da diferença entre os dois, e o que você falou sobre aprender é muito interessante, esse olhar de que quando a gente aprende, a gente faz conexões. A gente pega aquele que a gente aprendeu hoje com o que a gente aprendeu há tempos atrás, conecta, tem um senso crítico, então a gente consegue movimentar essa informação dentro dos nossos conhecimentos. Eu acho que é um ponto bem legal pra gente pensar assim, gente, eu consigo explicar isso aqui? Eu consigo pensar, ter um senso crítico? Então a gente sabe bem quando a gente consegue e quando a gente não consegue. E uma questão também com relação à dificuldade na hora de estudar, né, Cláudia? Que tem gente que reclama, que fala, putz, eu sento, fico horas lá estudando, estudo, me dedico e não consigo de fato aprender. Quais são os erros mais comuns nesse momento e dicas que você pode trazer pra gente? Pois é, Zá, esses erros, eles podem estar relacionados a estratégias ineficazes, a uma organização inadequada, ou até mesmo a falta de consciência sobre como a aprendizagem ocorre. E essa é uma reflexão muito desafiadora, porque, em geral, nós não somos convidados ao processo metacognitivo, que é refletir sobre como eu aprendo, o quanto eu aprendi sobre um determinado tema. Então, a gente pode citar como exemplo desses equívocos o focar apenas na memorização mecânica, né? Que é aquela repetição das informações sem compreender ou sem conseguir conectar com outros conhecimentos. E isso pode, então, levar ao esquecimento rápido. Um outro equívoco, né, é justamente o que tu falaste, é estudar por longos períodos. Quer dizer, eu estudo, tenho a impressão que eu não aprendo. Então, é muito importante você fazer pausas no período que você está estudando. Então, longos períodos sem pausas, ele não é produtivo, porque o cérebro acaba se cansando e aí acaba diminuindo a capacidade de retenção e de atenção. Um outro equívoco, falta de planejamento e organização. Isso quer dizer não estabelecer metas claras, né? E nem dividir os estudos em blocos, em etapas. Então, essa desorganização acaba gerando uma sensação de sobrecarga, que é aí, né, um campo fértil para temida procrastinação. Quando a gente fala, né, então, na sensação de estudar e não aprender,
isso pode estar associado ao uso de métodos, né, inadequados, a gente está falando sobre focar em técnicas que são passivas. Então, se você só relê textos e grifa as informações, né, vai pintando os textos, né, às vezes pinta um parágrafo inteiro, né. Então, isso é difícil de você reter de forma profunda quando você faz isso, né. Então, você cria ali a ilusão de que você está retendo aquela informação que você está aprendendo, porque aquele material, no fim, acaba parecendo mais familiar. Mas, no fundo, você não é capaz, muitas vezes, de aplicar aquilo que você leu ou mesmo de explicar aquilo que você está ali em contato. Um outro fator é o estresse, consequentemente, a falta de atenção. Então, estudar em momentos de ansiedade, de cansaço, mesmo quando você está distraído, né? Isso acaba prejudicando a capacidade do cérebro de processar e também armazenar essas informações. A gente pode citar também não fazer conexões com conhecimentos prévios. Daí a importância de refletir no processo de aprendizagem para conseguir relacionar o conteúdo novo, né, as novas informações, ao que já está lá na minha estrutura cognitiva, né, aquilo que eu já sei. Lembrando que a aprendizagem significativa, ela decorre, então, quando essas novas informações se conectam aos conhecimentos existentes. E aí, para fechar, eu acho que vale a gente falar sobre não identificar esses obstáculos internos, da importância do autoconhecimento, se conhecer e olhar, será que você não está com uma baixa autoconfiança? Será que não tem aí crenças limitantes, né, sobre a sua própria capacidade de aprender? Então, esses aspectos emocionais e cognitivos, eles podem acabar atuando como barreiras, né, barreiras que a gente nem sempre está consciente e estão ali prejudicando esse nosso processo de aprendizagem. E aí eu acho que tem até uma coisa interessante dentro desse autoconhecimento que você comentou, Cláudia, de saber também sobre os estilos de aprendizagem, né, que a gente falou anteriormente no episódio 49. É interessante também a gente descobrir qual que é o nosso estilo, né, porque cada pessoa tem uma vivência, experiência, uma personalidade. Saber esse estilo também pode ajudar, né, na hora de estudar, de aprender. Super ajuda, né? Saber como é que eu funciono, saber como é que eu aprendo é fundamental. E os estilos de aprendizagem, conhecer os estilos de aprendizagem, e aí eu vou utilizar o que a gente trabalha na SPM, que são os estilos de aprendizagem que nomeados por estilo ativo, estilo reflexivo, pragmático, teórico. Esses estilos são, todos nós temos todos eles, mas um ou outro acaba se destacando, né? A gente acaba tendo preferência ou pelo reflexivo ou pelo ativo, né? Mais do que pelos outros. Então, se eu sei que eu tenho mais proeminente em mim o estilo ativo, eu vou ser uma pessoa que, para aprender, vai ter maior facilidade em dinâmicas, em projetos colaborativos, em simulações, em atividades práticas, né? Então, aí está a minha zona de maior conforto, né? Eu aprendo melhor, mais efetivamente, quando eu me envolvo nessas dinâmicas ou nesses projetos. Se eu sou do estilo reflexivo, então eu vou tender mais para as leituras, para os registros escritos, para as revisões mais detalhadas, né? Então, eu vou usar estratégias que sejam mais convergentes, né, ao meu estilo, né, estilo reflexivo, por exemplo. Se eu já sou aquela que prefere, né, os esquemas, os mapas conceituais, né, as explicações mais fundamentadas, vai ser mais fácil eu aprender com atividades que são mais estruturadas, né, que sejam lógicas, que são muito típicas do estilo teórico. Já o pragmático vai gostar de botar a mão na massa, né, vai ter maior facilidade com o estudo de caso, com exercícios práticos, com projetos que eu consiga ali tangibilizar os resultados. Então, é super importante que eu saiba como que eu funciono, qual é a minha preferência, né? Para que eu possa, então, utilizar as estratégias que melhor combinam com o meu estilo.
Muito legal. Cada pessoa é uma pessoa, né? Então a gente tem que saber que até na hora de aprender a gente tem que olhar para dentro. Chegou a hora da gente fazer o nosso intervalo, mas a gente volta já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Tô de volta com a Cláudia Silva, coordenadora de pesquisa pedagógica da SPM. E a gente segue batendo aqui um papo sobre as estratégias para o estudo ser mais eficiente. Agora pensando, Cláudia, em comportamentos, métodos, técnicas para que a gente possa tirar proveito desse tempo de estudo, né? Tem alguma ferramenta que ajude a gente a aprender mais, sei lá, como mapa mental, técnica Pomodoro? Como isso pode ajudar a gente no momento da aprendizagem? Tem sim, Zá. Para tirar o máximo, né, proveito do tempo de estudos, é importante combinar comportamentos e métodos que ajudem a otimizar o tempo e o aprendizado, né? E promova também uma retenção das informações. Então, planejar e organizar o estudo, isso é super importante. Então é importante você definir objetivos específicos para cada sessão de estudos. Então, por exemplo, eu vou sentar para estudar, o que eu preciso fazer? Eu preciso concluir um capítulo? Eu preciso resolver um conjunto de exercícios? Quer dizer, o que eu preciso fazer? Para isso, é importante você ter um cronograma em que você divida, né, o conteúdo em blocos menores para distribuir ele ao longo do tempo. Isso ajuda na organização e ajuda a evitar a sobrecarga. E aí vai uma dica. É importante que você priorize as tarefas mais difíceis. Então, a dica aqui é estude conteúdos que sejam complexos no momento em que você estiver mais alerta. Então, não deixa para estudar algo que seja mais desafiador no final do dia, depois quando você já está cansado, ou quando você já estudou um monte de coisa. Faça isso no início do seu processo, no início do dia de preferência. Um outro comportamento, né, é estudar ativamente. Então, o que significa estudar ativamente? É fazer anotações ativas, né? É resumir os conteúdos com as suas próprias palavras, é criar esquemas ou mapas conceituais e mentais, ensinar o que aprendeu, explicar os conceitos para outra pessoa ou para você mesmo, porque isso ajuda a reforçar a compreensão e também a identificar lacunas no conhecimento. Praticar com exercícios, né? Então, resolver problemas, simular provas, ou então, assim, fazer aqueles exercícios onde você tem que aplicar o conhecimento numa situação prática. Isso ajuda muito, isso é um estudo ativo. Criar um ambiente favorável ao estudo, né? Então, minimizar distrações, como aquelas notificações do celular, né? Ou então alguém que fica te chamando. O ideal é que você minimize isso ao máximo possível. Encontre um local silencioso, então sem as interrupções. Mantenha os materiais necessários à mão, né? Num ambiente que seja limpo, que seja arejado, confortável. Cuidar do bem-estar físico e mental também é super importante. Dormir bem, tem estudos que apontam aí, diversos estudos que apontam que o sono é essencial para consolidar o aprendizado e melhorar a atenção. Não só isso, mas também os exercícios físicos, né, tão falados. As atividades físicas aumentam a oxigenação no cérebro e isso ajuda muito no processo de concentração. As pausas regulares, né, como a gente falou, então isso ajuda a evitar a fadiga mental e a manter o foco e também personalizar o estudo, né? E volta aqui a história do autoconhecimento, né? Da importância de se autoconhecer no processo de aprendizagem para eu saber o que é mais adequado, né? Ao meu estilo, a maneira como eu aprendo. A personalização do estudo é super importante também. Bom, dicas para otimizar esse tempo, né, de estudos. Então, evite ser multitarefas, concentre-se numa tarefa de cada vez,
Outra coisa é monitorar o seu progresso, né? Então, usar checklist é super bacana para você acompanhar o que você já aprendeu, o que ainda falta aprender. Estes são alguns comportamentos que vão aí te ajudar na hora de estudar. Agora, você me perguntou das técnicas, né? Das técnicas e ferramentas. Tem diversas. E aí, de novo, é importante que você saiba o que é mais adequado para o seu processo. Então, as técnicas e ferramentas, elas ajudam na organização do conhecimento, ajudam a aumentar o foco, na retenção e na memória, que ajuda a promover aí a revisão ativa, né, e a repetição estratégica, que é fundamental para memorização de longo prazo. E aí a gente pode falar como principais técnicas e ferramentas para potencializar a aprendizagem, os mapas mentais e conceituais, que são representações gráficas que ajudam ali a gente a organizar as ideias de maneira hierárquica, né? E onde você conecta palavras-chave, conceitos, imagem. Então, ela vai ajudar aí a visualizar as relações entre os conceitos. Então, isso também ajuda a aumentar aí a retenção. Você tem ali uma representação do seu conhecimento, isso é super, super bacana. Você pode fazer isso com o Miro, com o CMAP Tools, e você pode também fazer à mão, você pode fazer um desenho, né? Fazer um mapa numa folha com canetinha colorida, enfim, tem uma série de formas aí para você construir o seu mapa conceitual ou mental. Você havia falado da técnica Pomodoro? Sim, é uma das técnicas mais utilizadas, né? Uma maneira de você fazer a gestão do tempo, onde você alterna períodos de foco intenso, 25 minutos, isso é o que preconiza aí a técnica Pomodoro, com pausas mais curtas, de 5 minutos. Então, isso ajuda a aumentar a concentração e aí ajuda também a evitar as distrações, porque por 25 minutos você tem que ficar ali focado na sua atividade. Aí depois, uns 5 minutos, você levanta, vai tomar uma água, vai caminhar um pouquinho, para depois voltar para mais 25 minutos de atividade intensa e focada, né? Uma outra técnica são os flashcards. Flashcards são cartões com perguntas de um lado e respostas de outro. Então, eles são utilizados para memorização ativa. Então, fica mais fácil de você fazer as revisões, né, e recuperar essas informações de uma maneira mais rápida. Então, os flashcards são uma excelente técnica. Fazer os resumos, sintetizar as informações, destacar os conceitos daquilo que você leu, fazer essas relações, explicar com as suas palavras. Essa é uma técnica muito eficaz e ajuda também aí nas revisões de maneira mais rápida e direta. Então, fazendo o gancho com o que você está falando sobre revisões, a gente consegue incorporar as revisões espaçadas dentro da nossa rotina? Elas funcionam mesmo? Sim, as revisões passadas elas são muito eficazes para fortalecer a memória de longo prazo. Revisitar essas informações em intervalos regulares ajuda a minimizar aquele esquecimento que acaba sendo natural. Ajuda na aprendizagem ativa, porque ela demanda que o cérebro recupere as informações durante as revisões. E isso ajuda a reforçar as conexões neurais. Ajuda também a otimizar o tempo, né? Então, com a prática, essas revisões espaçadas, elas se tornam mais eficientes. Acaba exigindo menos esforço para lembrar do conteúdo que você estudou. Então, como que a gente incorpora essas revisões espaçadas na rotina de estudos, né? É importante realizar o planejamento, é importante se organizar, né? Quando a gente fala de estudar efetivamente, a gente não tem como não falar sobre planejamento e organização para fazer essas revisões regulares. Então, você pode organizar esse estudo, né, esse conteúdo a ser estudado, definindo metas claras e específicas, né, para cada sessão de estudos. Então, você pode fazer assim. Inicialmente, você pode se dedicar 30 a 50 minutos para aprender novos conceitos. Daí você pode fazer revisões curtas. Então, no final de cada sessão, você revisa rapidamente o que foi estudado, e aí isso pode ser 5, 10 minutos, enfim.
vai depender do grau de dificuldade que você tem com aquele conteúdo, com aquele tópico, com aquele assunto. Você pode fazer também revisões espaçadas programadas. Então, você pode fazer uma agenda de revisões com base num cronograma que você vai estabelecer também de acordo com o que ficar com as suas demandas, né, de aprendizagem. Então, você pode fazer um estudo inicial e 24 horas depois você faz a revisão. Depois, uma segunda revisão sobre esse assunto, você faz uma semana depois. E a terceira revisão, um mês depois. Isso, claro, é uma sugestão, né? Você vai ver aí o que fica melhor na hora de você planejar o seu estudo. E é importante que sempre ao final dessas revisões você faça uma autoavaliação, você teste o seu conhecimento para identificar, então, que pontos que você precisa reforçar, onde é que você precisa retomar, né? Quais são as suas lacunas depois dessas revisões. Legal, acho que a gente teve aí um material bem completo para entender como sentar e aprender as diferenças e também de entender como cada pessoa tem o seu jeitinho mesmo, né? O seu esquema, e a gente tem que construir nossos esquemas para conseguir aprender e absorver melhor o conhecimento. E, Cláudia, a gente está começando agora um novo quadro no nosso programa que chama Dica de Mestre. E a gente quer que o convidado dê um conselho para os nossos ouvintes que ele gostaria de ter ouvido no início da sua carreira. O que você tem para trocar aqui com a gente? A minha dica é: valorize o processo, não apenas o resultado. E também cultive a vontade de aprender em cada etapa. No início lá da minha carreira, né, eu me preocupava muito em alcançar metas, em atingir objetivos rapidamente, mas com o tempo eu percebi que é no percurso, são nas experiências vividas, nos erros que a gente vai cometendo, nas reflexões, na curiosidade constante, né, que a gente realmente aprende e que é onde esse aprendizado acaba sendo transformador. E sobre a vontade é fundamental. É o que nos impulsiona para frente, é o que nos ajuda a enfrentar os desafios, a identificar oportunidades em momentos difíceis. É essa disposição interna que nos faz continuar, mesmo quando o caminho é desafiador. Então, eu diria: permita-se aprender em cada etapa, mesmo nas etapas que são mais desafiadoras ou frustrantes, porque é exatamente aí que a gente desenvolve as competências mais importantes. Queria destacar aqui, por fim, que o aprendizado é um processo contínuo e cada passo, por menor que pareça, é significativo quando ele é guiado por uma vontade genuína de crescer e de se transformar. Ah, muito legal, muito legal. A gente olhar para o caminho é muito importante, né? Achei muito, muito interessante essa dica final aí, gente. Ouçam bem, que é de ouro. Muito obrigada pelo papo, Cláudia. Até a próxima. Zá, equipe de produção, ouvintes, eu que agradeço pelo convite e desejo que este episódio jogue luzes sobre a necessidade de assumirmos a responsabilidade pelo nosso processo de aprendizagem. Um grande abraço. Obrigada, Cláudia. Espero que as dicas de hoje te ajudem a fazer o tempo do estudo render mais. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.